Fala, fala, galera do Rio Preto e região, bem-vindos aí a mais um episódio do Rio Preto Cast. Sou Leandro Martins e comigo aqui junto ele, Odelmo Serrano. Tranquilo, Odelmo? Só alegria. Muito bem, pessoal. Hoje nós temos um tema super bacana, trouxemos um convidado super especial aí, de amizade de anos, e que ele teve um crescimento aí em vários sentidos de vida, né? De pessoa, agora é pai, empresa, então é super bacana. Acho que estou muito feliz de ter ele aqui com a gente, né? Com certeza, vamos ter muita coisa para compartilhar hoje. Mas antes disso, vamos agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores que fazem com que o Rio Preto Cast hoje tenha aí esse estúdio maravilhoso, que a gente consiga levar essas informações para vocês. Como você já sabe, nossos 3 patrocinadores. Primeiro a Bruna, do Bru MKT. Se você precisa de artes, design, precisa mexer na sua rede social, atualizar conteúdo, fale com o Bru MKT. Ela que tem atualizado nossos posts, nosso feed que está lindo. É ela que é a responsável pelas nossas campanhas. Bru MKT. E a gente tem umas ideias, ela fala, não é legal. Corta a gente também. Tem que cortar, né? Não, tem que cortar, porque senão não dá certo. Não dá certo. O outro também, como vocês podem ver, os nossos cabelos sempre alinhados, a nossa barba sempre alinhada. O Leandro mudou o corte de cabelo graças ao Alan Herbert. Ele agora tá com o salão. Você viu? Sensacional, vou lá sexta-feira. Nossa. Eu fui semana passada, incrível. Cara, incrível. Ele tá num salão voando, agora. Moleque, tá voando. Lá no Higienópolis. Pesquisem aí o Instagram dele. Vocês conseguem agendar com ele ainda? Eu não consigo mais. A gente tem prioridade, né? Bom saber, viu? A gente tem prioridade. Eu tô aqui, vou só anotar no caderninho, viu, Alan? A gente tem prioridade. Entendi. E como não poderia deixar de ser, as bebidas Poti aqui na marca da Levite, que nos apoia e começou essa parceria com a gente. Obrigado ao pessoal da Poti. Valeu, Luiz Sérgio, meu grande amigo de muito tempo, que tá nos apoiando aí. Ainda temos vagas para você que é empresário, patrocinador, que quer aí apoiar o Rio Preto Cast. Estamos abertos aí para conversar e para trocarmos ideias. Teremos novidades em breve, não é, Leandro? Exatamente. Então, qualquer dúvida, questão aí que você queira falar de patrocínio, mande aí no nosso Instagram, WhatsApp. Estamos aí disponíveis a conversar com todos vocês. Bom, pessoal, então, dando seguimento aqui no nosso episódio, né? Estamos aqui hoje com David Borges, CEO da Prospecta Digital. Até ele vai contar um pouquinho dessa transição até de nome, né? Porque era uma agência, agora estamos fazendo uma transição aí de mercado. Obrigado, cara, por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente, né? Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu acompanhei os outros episódios. Falei, cara, preciso ir logo, né? Antes que os caras fiquem muito famosos, né? Vai ser difícil eu ser convidado nas próximas. Então, espero contribuir com conteúdo para vocês. Tomara que o que eu tenho para dizer aqui para vocês faça sentido, que vocês consigam tirar um pouquinho de insight aí para a vida e para os negócios de vocês. Com certeza fará e muito, David. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então vamos começar falando da Prospecta, né? O Lê já deu um mini spoiler aí, falando dessa mudança, tudo que está acontecendo. Como que é hoje gerir, até para você contar um pouco da história da Prospecta, a antiga agência de publicidade, a antiga agência de marketing, o que mudou de lá para cá, David? Tá, boa. É assim, o mercado ele tá numa evolução constante. Um dos mercados que a gente mais vê transições acontecendo é o nosso mercado de comunicação. O mercado de comunicação... lógico, porque eu falo isso até porque eu vivo muito isso, mas imagine o seguinte, o digital veio para tomar conta de muitos espaços. Vocês viram pandemia que acelerou todo o mercado da comunicação. A gente tem tias, avós, senhores e senhoras que antes não faziam compra pela internet, começaram a fazer compra pela internet, e a gente percebeu que o mercado acelerou demais nesse sentido. O que já era uma realidade lá fora. O que acontece com o Brasil hoje é uma coisa que já acontecia lá fora. A gente só estava um pouco atrasado. A gente continua um pouquinho em alguns aspectos, mas a gente avançou muito durante a pandemia. Tem episódios gravados sobre o jeito de se vender na internet. Eu estava assistindo um programa no canal Futura. Eu assisti ele antes da pandemia. Ele já tinha sido gravado há 1 ano, já tinha sido publicado há 1 ano. E ele estava falando de uma técnica de venda pela internet que agora, 2 anos depois do início da pandemia, que a gente está começando a emplacar, que é o live commerce, o comércio ao vivo, né? Pô, gravar por live, fazer eventos, transmissões ao vivo pelo Instagram para vender alguma coisa, isso já era tendência lá fora há muito tempo. E a gente não se aproveitava disso. Então, o mercado de comunicação como um todo mudou.
nós, né, lá na Prospecta, o que a gente entendeu? Fazer tudo é a mesma coisa de quase não fazer nada. A gente acabava não fazendo, e a gente vê isso em todo o mercado, não é só no mercado de comunicação. Então você pega uma empresa que decide fazer um mix muito largo de serviço, principalmente serviço, porque quando você tem produto, você ainda compra um produto, coloca na prateleira. Se é da mesma pessoa, no mesmo público-alvo que você está vendendo, beleza, ele vai sair. Mas quando você está falando de serviço, a gente tem que lembrar que tem que treinar pessoas para entregar serviço. Sim. E no nosso mercado, que era um mercado que ele estava crescendo, vinha em crescente, mas durante a pandemia todo mundo quis fazer digital, faltou funcionário, faltou colaborador, faltou gente boa no mercado, faltou gente treinada. E aí o que aconteceu? Muita gente que começou a ver conteúdo de internet, de vídeos no YouTube falando, cara, a vida agora é prestar serviços de marketing digital, seja um funcionário dessa nova era. Foi incrível, porque lotou um mercado de conteúdo sobre esse cenário. Uma que o que aconteceu? As pessoas assistiam meia dúzia de vídeos e se sentiam aptas e preparadas para prestar serviço. Seja dentro de uma agência, seja dentro de uma empresa, ou seja, como um freelancer, uma agência, enfim, cara, pipocou a gente no mercado. Então a gente também viu o mercado sendo inundado de pessoas que estavam oferecendo o mesmo que a gente oferecia naquele momento. Então você imagina, olha o cenário que interessantíssimo, né? A gente tem 11 anos de mercado. Durante muito tempo, as agências faziam só o offline, aí veio o digital, começaram a oferecer digital. E durante a pandemia, muitas empresas só podiam fazer digital. Eles não tinham nem condição de fazer o off. Então, o mercado foi se direcionando para um canto onde, para a gente, não fazia muito sentido tentar entregar todo um mix de serviço para um cliente de comunicação, por exemplo. E a gente ainda fez essa mudança, essa transição aconteceu antes da pandemia para a gente. Então, por volta de 2017, 2016, 2017, a gente se posicionava como uma agência completa, né? Fazia site e comercial para TV. Então fazia de tudo, né? Panfleto, revista, outdoor, rádio. No meio do caminho a gente falou, cara, a gente não consegue fazer tudo bem feito. Vamos ficar só no digital. E aí a gente começou a ficar só no digital. Beleza, fizemos uma transição, foi aí que a agência começou a se chamar Prospecta, de agência Prospecta para Prospecta Digital. E beleza, começamos a trabalhar. No meio da pandemia, a gente se viu num boom de gente querendo o nosso trabalho e de todos os outros prestadores de serviço, só que faltava maturidade no mercado. Tanto de quem estava prestando o serviço, que estava entrando naquele momento no mercado, como também das empresas que não sabiam o que pedir. Então virou um rolo. Que coisa maluca, né? Você imagina, porque assim, aí virou e aí o que acontece? Pensa então que muita gente começou a contratar esse serviço e falou assim, cara, não deu certo para mim. Ou a culpa foi da agência, a culpa foi de fulano, E no fim das contas, foi um ano estranho, porque muita gente não estava preparada. Não vou dizer ninguém, mas muita gente não estava preparado para aquilo. E entrou porque o concorrente estava entrando. Então, às vezes, o concorrente estava se preparando há anos ali para entrar, há meses para entrar. E aí a sua pandemia só empurrou esse cara. E aí veio uma avalanche de gente querendo entrar nesse mercado de anúncios online e tudo mais, vender pela internet, e não estava preparado. Então, isso afetou o mercado como um todo. Então, o mercado tá transitando hoje entre agências tradicionais que cuidam de tudo, agências mais direcionadas para o digital, e nós, por exemplo, estamos saindo dessa seara das agências digitais. Por quê? A gente percebeu que existe um nicho de atendimento de cliente que é mais a nossa cara, que a gente consegue lidar melhor. São aqueles clientes que se concentram em vender mais. Então, hoje, nós nos posicionamos, estamos saindo da seara de agência e nos posicionando como uma assessoria que junta 3 pilares. Tecnologia, o marketing digital, sim, sem dúvida, e boas práticas comerciais. Então, hoje, eu não duplo mais só com o dono ou só com a equipe de marketing. Eu duplo com a equipe comercial do meu cliente. Então, tudo que a gente faz hoje, quem é meu cliente, na verdade, é a equipe comercial do cara. Então, eu converso com ele sobre venda. Então, eu discuto com ele sobre as técnicas que ele usa para vender. Porque, lembra, se ele não vender, ele vai cancelar comigo como prestador de serviço. Então, se a gente não tiver extremamente bem alinhado
sobre como ele está atuando no mercado e como eu posso ajudar ele a vender mais, ele pode cancelar comigo a qualquer momento. Então, eu posso estar fazendo as artes mais incríveis do mundo, escrevendo os textos e as copies mais incríveis do mundo, gerando lead, né? Gerando interessados em comprar o produto dele de balde, e se ele não estiver vendendo na ponta, a conta não vai fechar e ele vai cancelar. Aqui, não faz sentido, né? Não tá tendo retorno nenhum. Exatamente. Então, para fazer sentido, a gente abortou alguns serviços que a gente oferecia para o mercado, que eram serviços mais visuais, né? Serviços, né? Produção de logo, produção de um panfleto, cara, produção de uma arte, de um convite digital. Eu falei, cara, não faço. Agora a gente se concentra em mesmo criar e aperfeiçoar essas máquinas de vendas que os clientes têm. Tem uma equipe comercial, porque pensa, vocês procurando patrocínio, né? Vão ligar para 100 empresas e vão tomar 99 nãos. É normal. Vou converter 1%. O que todo mundo esquece é dos 99% que ficaram na mesa, que eu posso continuar nutrindo, trabalhando, aperfeiçoando. Em algum momento esse cara vai comprar. Ele vai se transformar num patrocinador. Eles vão se transformar num parceiro de negócio. Então, a gente começou a se dedicar muito a isso. Então, o que a gente acredita muito nesses nossos de posicionamento é o seguinte: o mercado está amadurecendo para isso, está amadurecendo para a parte comercial, tá? E não estou dizendo que a parte de branding e de toda a parte de comunicação audiovisual do cara não é importante, não é isso. É que nós não conseguimos tocar, mesmo com 80 colaboradores, eu não consigo tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Senão vira um pato que não sabe nem nadar, nem botar ovo, nem voar, não faço nada direito. Então acaba atrapalhando todo o mercado. Entendi. E aí a venda que seu cliente pode ser online quanto offline mesmo. Por exemplo, o cara tem uma loja, ele pode contratar para você treinar a equipe dele, dar consultoria para os caras conseguirem vender mais nos produtos dele. Exato. Então assim, a lógica é o que a gente percebe. O cara geralmente ele tem uma equipe de venda que já funciona, já dá tudo certo, beleza. Então, e se a gente parar para pensar, por que alguém procura por uma assessoria como a nossa, por exemplo, um trabalho de uma agência de marketing digital de mercado? Geralmente ele não deixa para procurar quando a coisa tá ruim. Ele tá bem, ele tá ok. Porque se ele procurar quando tá muito ruim, não há santo, não faz nem sentido às vezes pra gente entrar na operação. Porque o cara tá tão ferrado, com problema de fluxo de caixa, com problema de DRE, com problema de margem, com problema de funcionário, com problema de equipe, clima organizacional. Tem tanto BO antes pro cara olhar, que a gente vai só chegar para atrapalhar. Então, o cenário ideal é quando o cliente tá ok, ele tá vendendo e fala assim, cara, será que eu posso vender mais? Será que será que eu posso vender melhor, com uma margem melhor? Será que eu posso reduzir meu custo de aquisição? Então a gente tenta olhar para esse cara e pensar assim, legal, você tem uma equipe de venda que vende um produto, vende canecas, tá? Ele vende canecas em atacado. Falou, legal, então eu entendo o mercado dele e o que mais importante, eu não chego a treinar o vendedor em venda. Mas por quê? Porque eu não vou na parte de consultoria da venda, mas eu faço um trabalho de cliente oculto. Eu tento falar com o vendedor, tento entender quanto tempo ele levou para falar comigo. Por quê? A primeira coisa que eu tenho feito hoje no cliente é, cara, será que como que esse cliente tenta vender para o mercado? Porque se eu só me preocupar com a geração de lead desse cara, ele vai cancelar comigo daqui a um tempo, porque o vendedor dele aponta estava mal treinado. E às vezes o cara é ótimo, mas foi mal treinado, foi mal gerido, foi mal... O problema não é a pessoa. Às vezes é o processo comercial que está zoado. Então quando a gente olha para isso e fala, cara, será que tem uma oportunidade? E aí a gente começa a entender o seguinte... Lembra dos 99% que ficaram na mesa? Falei, cara, vamos tentar pegar os 99 primeiro e atacar esses caras aqui com marketing digital, com disparos de e-mail, WhatsApp, chatbot e monta um ecossistema para o cara de venda, entendeu? E aí a gente depois volta criando toda uma sequência de trás para frente. Então, ajustei a parte daqui, depois eu começo a gerar mais demanda, vamos cuidar do branding agora, vamos contratar um influenciador, vamos chamar um influenciador, vamos patrocinar um podcast. Saca? Então, assim, e aí a gente começa a posicionar o cliente em lugares estratégicos que para ele vai dar mais resultado. Então, venda é venda. Sabe? Você pode vender patrocínio, você pode vender caneca, você pode vender mesa de som, você pode vender o que for. Sempre vai ser venda. O processo que está por trás
ele não é parecido porque tem venda complexa, que é venda consultiva, tem venda que é mais fácil. Mas é venda, é relacionamento o tempo todo. Então, a qualquer nicho. Até contar uma experiência rapidinho, Adão. Eu fiz essa transição, ela está em fase ainda, né, na agência, na minha agência de viagem. Por quê? Porque eu entendi... Qual que é a sua agência de viagem? É verdade, Clube Turismo, gente. Deixa eu perguntar, a agência de viagens ainda não está patrocinando? Pois é, a gente vai falar sobre isso. Tá, vou pôr na mesa. Entendi. Tá. Que eu fiz a transição que é o seguinte, eu percebi, cara, que só eu sou home office, eu não consigo atender todo mundo. Perfeito. Então, assim, cara, se eu for brigar com a agência de rua, eu não vou conseguir. Porque a agência de rua, a pessoa tá passando, ela para lá e entra. Então eu falei assim, e aí, por exemplo, quando eu começo a olhar um público que o pessoal passa na rua, que é mais fácil entrar e tirar dúvida, talvez esse público não era o público que eu queria atingir. Por quê? Porque hoje eu entendo que pra mim, o que faz mais sentido? Eu ter uma quantidade de vendas menor com um ticket maior. Então, assim, antes, quando eu comecei, eu não pensava assim, vamos vender. Mas, cara, não faz sentido. Porque se você vende 10, você tem lá 10 vendas que te dá um faturamento, sei lá, de 50 mil, por que não fazer 5 vendas por os mesmos 50 mil? E aí, fazendo 10 vendas por 50 mil, por exemplo, um volume de venda menor, você consegue dar mais atenção. O cara, e um detalhe que eu aprendi nesse tempo todo, é assim, existe o cara que vai pagar mais caro pela sua atenção. Sim. Esse cara vai pagar mais caro pela sua atenção e não tá pagando, não é injusto com ele. Porque é o seu tempo, é sua hora, é sua jornada. Você tá deixando a sua filha, que é pitiquinha, em casa, porque você tá dando atenção pro cara. Então, assim, não é justo você receber por isso? Então, assim, se a gente parar para pensar, todo esse ecossistema de venda tá ligado à atenção. Então, quer vender na escala? Porque, e um detalhe importante, não existe certo e errado. Vai ter o vendedor que prefere vender em escala, porque ele pensa o seguinte, eu vou vender em escala, vou dar um atendimento ok para todo mundo, mas eu vou garantir que um fale para o outro. Então, o teu pensamento lá atrás, todo mundo vai falar pro outro que foi bem atendido, conseguiu uma viagem incrível comigo e tal. E no final das contas, esse boca a boca vai me ajudar. E daqui 2, 3 anos eu posso aumentar meu preço para conseguir vender melhor para esse cara. Então, ok, tá tudo certo. É uma questão de estratégia. Né? Eu tive um caso de um cliente parecido. Ele contratou uma consultoria de precificação e é um negócio que tem uma margem muito pequena. E aí o que acontece? A consultoria de precificação virou para ele e falou assim, cara, você vende na internet, eu sei disso, mas aumenta seu preço para ter uma margem maior, senão você não vai conseguir ter condição de sustentar a tua empresa por muito tempo. E aí o cara olhou para aquilo e falou assim, tá, eu vou fazer isso. E fez. As vendas do cara caíram. A margem aumentou, mas não foi na mesma proporção que as vendas caíram. E aí o que aconteceu? O que a gente discutindo numa reunião ficou claro para todo mundo ali. Falou, cara, o ticket, a margem dele baixa, né, e ele competia em preço, tentava dar escala em giro, era uma ação de marketing. Querendo ou não, cada cliente que vinha, ele diminuiu o custo por aquisição dele. Hoje, aí, o que ele teve que fazer? O que ele fez? Ele voltou, diminuiu o preço, aumentou os canais de venda dele e hoje conseguiu estourar. Está escalado demais, está indo bem, está aumentando canais de venda em todos os lugares. Então, às vezes, é uma questão de direcionamento, de vida, momento de vida. Você pegar um cara mais velho, tá tranquilo, tal, falou, vou ter uma margem maior, não estou querendo escalar tanto. Pegar um cara mais novo, falando, também não quero generalizar, mas pegar um cara mais novo, tá louco, sangue no olho mesmo, para começar a vender muito e ter muito cliente, quer escalar, não sei o quê, talvez ele comece com uma margem menor. Depende muito de cenário, sabe? Então, mas é isso, venda de serviço, e eu vivo isso hoje, venda de serviço é sempre muito, muito subjetivo e depende muito do momento da empresa. Sim. Mas eu aceito um patrocínio da Clube Turismo em troca de uma viagem para Maldivas. Eu acho que ele falou para mim quando estava chegando que estava para anunciar uma novidade. Pode ser Talvez que seja isso. Será que para convidado tem coisa também? Eu tô para dizer. Então, até pro editor, até pro Fabião, acho que vai sobrar alguma coisa, irmão. Ô, David, você falou que venda é venda e é relacionamento que manda. Essa parte tudo bem, mas a parte operacional disso, ela tem se atualizado de uma maneira impressionante. Então, a cada dia surgem ferramentas novas, jeitos novos de se fazer. Como que vocês fazem para se atualizar de tudo isso e que a sua equipe de 80 aí estejam atualizados desse operacional da venda? Cara, novidade todo dia, ferramenta todo dia. Eu nunca vi, eu acho que a gente está vivendo um boom de ferramentas e o grande
problema hoje desse mercado de boom de ferramenta é o seguinte, nem tudo está pronto. Hoje eu conversei com uma empresa de software, o Leandrinho trabalhando numa empresa de software sabe disso, cara. Às vezes a gente coloca coisas no mercado que não estão full prontas. E geralmente a galera de dev fala o seguinte, nunca vai estar. Você vai testando, Sempre né? vai ter coisas para melhorar, para otimizar e não sei o quê. Então, assim, a mesma coisa acontece no fornecedor de software que a gente está contratando para um cliente. Só que aí a gente chegando nessa parte de assessoria de venda para o cara, é a minha palavra para ele. Vou contrata essa ferramenta aqui porque ela funciona. E o problema dela ela vai funcionar, tudo certo, mas e se ela falhar? Porque o que a gente tem que lembrar é que, às vezes, um cliente que tem um ticket médio de R$2.000 e faz 10 vendas por dia. Esse cara tem 20 mil no dia. Vezes 30 faz, sei lá, imagina, 600 mil só de venda. Então, você imagina se esse cara ficar 2 dias sem software. 2 dias fechando só 10% do que ele deveria ter fechado. Então, você lida... Então, o que a gente tem que lembrar? Que a venda, na verdade, é família de funcionário. Quando o vendedor tem uma família para sustentar, vendedor é comissionado. Sim. Vendedor, cara, é sangue no olho para fechar a venda. Então, se você errar na indicação de uma ferramenta, você também se compromete a vida de um colaborador do cara. Então, é sempre muito difícil. Porém, tem muita empresa consolidada no mercado hoje. Tem muita empresa hoje, o que é mais recente, né? As empresas de automação. Eu posso falar um pouquinho disso depois, mas sim, automação comercial, chatbot. Tem muita empresa já de chatbot, automação para WhatsApp, né? Chatbot para WhatsApp. Então, só que no fundo, e aí uma coisa que é interessante que a gente vê isso sempre, no fundo o que importa é quem programou. É quem consolidou a estratégia. E aí eu explico assim, eu tenho clientes que podem reclamar o seguinte, fala, pô, mas eu gero um lead pro cara, beleza, aí o vendedor chega pra gente no final do mês e fala assim, o cliente não atende o telefone. O cliente não atendeu o telefone. Falou, pô, como que não atendeu o telefone? Não é possível que ele não atendeu o telefone. O cara demonstrou interesse em comprar o teu carro, né, o teu produto, e no final não atendeu o seu telefone? Não atendeu. Falou, então tá, pega o WhatsApp, como é que você aborda o cara? Eu mando uma mensagem pra ele no WhatsApp. Fala, deixa eu dar uma olhada. E aí o que acontece? Imagina vocês, então, sendo abordados pelo vendedor de caneca e ele fala para vocês o seguinte, não, a caneca ela é branca, tem uma alça lateral, essa é a foto da caneca, ela é feita de 100% de acrílico ou 100% de cerâmica e, cara, ela é super resistente, ela é branca, sei lá, tá, beleza. O que mais que você precisa saber da caneca? Mais nada. Quanto custa? E ela tem... Se você comprar 10, eu faço por R$1.000 para você. Pra que você quer falar comigo depois? Eu tenho todas as informações. Eu não despertei desejo nenhum em você, eu não criei nenhuma relação de empatia com o meu cliente, eu não ajudei, não fiz ele entender que a caneca é transformadora. A caneca, seu convidado vai se sentir extremamente especial, porque ela brilha no escuro, você vai ver que é incrível, o cara pode dar pro filho dele. Então assim, existe uma história para contar e que o vendedor, às vezes, não posso generalizar, às vezes está querendo só tirar pedido. Entendeu? Então, chegou um lead, aí por isso que eu digo sobre a automação, que a automação não é tudo, que é o seguinte, no fim das contas, chegou um lead para eu trabalhar. Se a automação não criar uma conversa com o lead, não começar uma... E aí, oi Leandro, tudo bem? Cara, vi que você preencheu aqui há 5 minutinhos, desculpa, eu tava com outro cliente na linha, mas cara, tô aqui para falar contigo. O que você tá precisando sobre a caneca? Você tem alguma dúvida sobre a caneca? Cara, e ponto, eu não preciso te mandar tudo. E aí eu starto uma conversa com você onde a gente vai iniciar um fluxo que vai ser mais interessante para você do que simplesmente eu tentar te entubar a venda de uma caneca. Então é isso, a construção do que está por trás é muito de engenharia social. Sabe, aquele cara que não gosta de conversar não vai se dar bem em vendas. Porque ele, vou fazer tudo automático. Até pode funcionar. Mas se ele tivesse colocado uma pitadinha de engenharia social e de cuidado humano, ele teria vendido o dobro. E isso que você falou é importante, porque muitas dessas ferramentas ainda não estão testadas devidamente, estão meio prontas. E a empresa coloca no ar e acaba tendo um efeito muito reverso, né? Nós fomos para um lugar esses dias, eu não vou falar o nome, que eu peguei ranço da mocinha que me respondia automática lá, porque ela não me respondia o que eu queria, você sabe? Eu tô falando, eu queria um negócio, ela me respondia. E aí causa uma experiência ruim. Exatamente. Você talvez nunca mais, se a gente estivesse aqui no churrasco, você estaria falando mal dessa ferramenta pra mim, entendeu? A gente, cara, pô, e aí? Então, no fim das contas, às vezes vale a pena
automatizar pouco e se debruçar mais em engenharia social, né, sobre relacionamento, persuasão, como que a gente pode ser criar uma experiência incrível para o nosso cliente, do que simplesmente contratar a ferramenta. Às vezes a ferramenta entra no terceiro, quarto, sexto mês do cara, porque, cara, você não está pronto para vender, você não sabe falar com gente, vai querer contratar uma ferramenta? Meu, não faz muito sentido na minha cabeça, saca? E eu já decepcionei minha avó uma vez porque eu falei que a moça que marcava o exame dela no WhatsApp não era uma moça, era um robô. E ela tava achando que era uma moça. Ela falava, boa tarde, tudo bem, mas era um robô. O robozinho da Unimed lá brilhava. A Unimed devia patrocinar aqui, inclusive, viu? Empresa local, acho que tá na hora. A Unimed tá enrolando. Felipe, mas vai dar certo. Pô, Felipe, que isso? E aproveitando que a gente tá falando de venda, eu vou falar um pouquinho do e-commerce, cara. Tá. 2019, que era antes pré-pandemia, né? A gente, aí números de Brasil, tá? A gente tinha um faturamento a nível Brasil de 61 bilhões de e-commerce. 2020 subiu aí para 80 e poucos milhões, mas 21, cara, 161 bilhões. Então, assim, que essa avalanche, né, de venda no e-commerce foi gigante, né? Acho que em todos os setores. Então, assim, aquelas empresas menorzinhas que... Você até comentou um pouquinho disso no começo. Mas aquelas empresas menorzinhas que não estavam estruturadas, foram pegando... É aquele famoso ditado, né? Troca o pneu com o carro andando. Uhum. Eu acho que talvez começam a colher agora, né? Mas esse boom de e-commerce foi muito surpreendente, né? Para nível Brasil, pelo menos. Foi. É assim, o que acontece? A gente já vivia esse mercado antes. E o que a gente tinha de percepção? O empresário que de fato criava uma equipe ou se debruçava sobre uma operação de e-commerce, de verdade, genuinamente, ele tinha resultado. Ele sempre teve resultado. O empresário que achava que o e-commerce era contratar a plataforma que ele ia vender sozinho, esse cara nunca, nem antes nem depois da pandemia, deu certo. E nunca vai dar. A grande verdade é essa. Justamente pelo que a gente acabou de falar sobre o atendimento humanizado, a experiência de compra. Se vocês pararem para pensar, se a gente está comprando um produto na internet, né, se não for um produto exclusivo, vamos colocar aqui uma televisão. Cara, a televisão é uma commodity, cara. É o produto, é assim aqui e no Amazonas. Você entendeu? Você vai comprar a mesma televisão. Você não está comprando uma roupa de uma marca exclusiva que só vende numa loja, sabe, num cantinho da internet, não é? Então, na maioria dos casos, há uma disputa por preço, por prazo de entrega, por valor do frete. Uhum. Então, o cara que entra simplesmente ligando as plataforminhas lá e tentando vender alguma coisa, ele acaba tendo a decepção do negócio dele não decolar. Uhum. Então, quando você pega uma empresa que, não, olha só, aqui está um funcionário meu que vai se dedicar para o e-commerce, ele vai ficar responsável por cadastrar produto, revisar a precificação, atender o cliente. Ah, não, essa menina aqui vai ficar, menino vai ficar responsável por atender o cara, dar uma experiência incrível para ele. Vai, inclusive, 15 dias depois que o cara recebeu o produto, vai ligar para o cliente e perguntar o que ele achou do produto. Porque às vezes a gente fala de venda pela internet, tá parecendo que a gente tá Americanas da vida, que eu tô vendendo milhares de produtos no dia. Não. Geralmente o cara vai começar vendendo 4, 3, 1 dia. Entendeu? Então, cara, é fácil ainda dar atendimento para isso, criar uma experiência interessante. Então, o mercado de internet, ele ainda vai evoluir muito. Esses números até que você citou são números que englobam os marketplaces. Então, o Mercado Livre, Shopee, né? Magalu, Amazon, o próprio B2W, que é o grupo da Americanas, Submarino e tal. Esses caras estão investindo cada vez mais em centros de distribuição espalhados e em logística para que o consumidor receba em um dia, no dia, em 4 horas, o produto que ele comprou pelo marketplace. Então, eu vi de coração, eu vi empresários que... com fábricas que fechou, lockdown, 19 de março de 2021, né? Lockdown. Tudo fechado, tudo começando a fechar, veio o decreto do prefeito, por exemplo. Não, o que eu vou fazer, gente? De repente o cara falou, vou criar uma continha no Mercado Livre. O cara não contratou uma agência, ele não contratou um profissional de marketing, ele não contratou nada. Ele gastou tempo, energia, tá? Ele deixou lá o filho dele de lado um pouquinho e falou, cara, deixa eu me dedicar aqui um pouco.
A hora que ele se dedicou, ele falou, cara, isso aqui é incrível. E eu tenho amigos, empresários, clientes e amigos que hoje vivem do Mercado Livre. Só do Mercado Livre. Eu não estou nem falando de todos os outros marketplaces. Então, é um mercado que ainda está em expansão, tem espaço para muita gente. Quantas pessoas que você conversa que ainda não compraram nada na internet? Uhum. Entendeu? E a gente vai ficar velho, cara. Os nossos filhos estão nascendo com a internet na mão. Então, a chance de dominar esse mercado, o momento de dominar esse mercado é agora. Já foi, já. Começar agora é começar atrasado, mas vai. Né? Então, é um mercado ainda promissor. Só que nesse mercado promissor, pelo menos eu vejo assim, um problema que a gente pode encontrar aqui no Brasil, que é a nossa população está ficando cada vez mais velha, a gente não tem um acesso à internet, um treinamento de internet tão bom igual aos outros países, e aí parece que você vai ficar faltante tanto dos consumidores e também dessa mão de obra que não está treinada para trabalhar nisso. Né? Eu acho que você deve sentir isso na pele também. É verdade, assim... Do ponto de vista... O que a gente tem que lembrar também é que o Brasil é cheio de faces. Então, não dá pra gente comparar uma operação aqui do Sudeste com uma operação de outro canto do país. E até aqui no Sudeste você tem uma diferença... De várias diferenças, exatamente. Então, capital versus interior. Exato. Né? Então, assim, é simples. E o que a gente tem que entender agora é que isso afeta diretamente também a nossa entrega de resultado do lojista, né? Falando eu como lojista, afeta também a qualidade do que a gente entrega para o consumidor final. Porque pensa, você precisa, numa operação de e-commerce, você vai precisar contratar um cara de tráfego ou uma agência de tráfego, você precisa contratar uma equipe de empacotadores que são atenciosos. Porque pensa, vamos pensar, quem está afim, vamos pensar numa operação, né? Começo de carreira, sei lá, 18, 16 anos ali como jovem aprendiz. Quando a gente fala de um empacotador, parece que a gente está falando de uma pessoa que está em início de carreira, certo? Mas, na verdade, cara, o cara tem que ser extremamente atencioso, atento, de fato, ao que está fazendo. Né? Ele tem que ter uma coordenação, uma noção de senso de onde estão as coisas muito fácil. Então, será que esse cara existe? Vai ter bastante para o mercado? Porque tá todo mundo querendo ar-condicionado, tá todo mundo querendo trabalhar no escritório, mas o cara que empacota, o motoboy, porque logística, quem é que vai cuidar de logística daqui a um tempo? Sabe? Tem a parte de logística. E aí a gente fala é meio que um ciclo, né? Na nossa geração, 3 caras aqui agora que trabalham em escritórios. Eu tenho poucos amigos que são marceneiros. Poucos amigos que trabalham no braço. Entendeu? Porque na nossa geração isso acabou se perdendo. Então... Tem uma parte de tecnologia que a gente está sofrendo muito, o Brasil está sofrendo muito. Então, hoje, o mercado está gladiando muito por profissionais de tecnologia. Então, você, Leandro, vive em empresas de tecnologia, sabe disso. A gente faz parte da PET aqui em Rio Preto e, cara, está cada vez mais difícil encontrar bons profissionais, formar profissionais, porque a formação não dá conta da demanda de mercado. Né? Então, vai faltar profissional para todas as linhas de frente. Então, e é um mercado ainda promissor demais. Daqui a um tempo, então, eu estou começando no mercado de trabalho agora, que área que deveria ir? Cara, é difícil falar porque a nossa área de tecnologia ainda vai ser muito promissora. Mas o que vai... E o cobertor que está descobrindo o pé lá da galera de operação? É difícil, né? Sim. Mas no fim das contas, vai faltar. E a gente está ficando velho. É isso. O esquema é abrir um e-commerce para produtos geriátricos. Mas é verdade, cara. Eu tava vendo um tempo atrás, cara, centros de cuidado com idoso não vão ser as próximas operações de futuro, né? Então, poxa, é um mercado a ficar atento. Nossa, muito, né? E a gente nem pensa, né? Você pensa assim, daqui 20 anos. Cara, daqui 20 anos é assim, ó. Não, e com a velocidade que as coisas estão mudando, é algo que não dá nem pra supor o que vai ter daqui 20 anos de tecnologia. É isso aí. E a gente teve pessoas aqui, tivemos um barbeiro, tatuador, teve as meninas do Encontros, teve o Paulo, que é sambista. Todos falaram a mesma coisa. O que você tá fazendo ultimamente? Tô começando a investir em marketing digital. Todos falaram, tô indo pra internet. E o que ficou para nós é que, independente da profissão, independente da área de atuação da pessoa, se ela não tá ainda online, ela tá já bem atrasada.
E teve algo que a gente falou com os meninos aqui no episódio 3, que a gente falou qual que é a importância do boca a boca e do Instagram, desse marketing digital. Eu falei, não, o boca a boca é importante, mas a gente tem que migrar para o marketing digital. Para esses pequenos empresários, David, para essas pessoas microempreendedores, pessoas que trabalham com barbearia, com tatuagem, que você fala assim, conheço um barbeiro, vai lá tal. Qual que é a importância de ir para o online, mesmo sendo um microempreendedor? É engraçado isso, Odelmo. Sabe uma coisa que é interessantíssima? Quando vocês foram abrir o podcast, por exemplo, provavelmente vocês pesquisaram o nome do Instagram antes de saber se a marca estava registrada ou não. Sim. Saca? Então, exatamente. assim, no fim das contas, hoje o cara, para abrir um negócio, ele, antes de pensar em ponto, pensar em qualquer tipo de coisa, ele pensa no Instagram. Então, se a nossa mentalidade já tá dessa forma, então é natural que o cara precise estar lá. Beleza. Isso é ponto claro, acho que para todos nós. O grande paradoxo que esse cara vai viver é o seguinte. Vamos falar então vamos pegar o caso do Alan, por exemplo. Incrível profissional, incrível, mas por tão bom que tá com a agenda lotada. Antes, sem agenda lotada, ele se dedicava horas pro Instagram. Uhum. Com a agenda lotada, ele começa a se dedicar menos, que acaba fazendo com que o nome dele diminua. E em algum momento ele tenha que voltar para o Instagram para voltar a fazer nome forte. Esse é o erro. Então, quando você... Então, tem uma filosofia que fala o seguinte, né? Eu não sei de quem é, não é minha não, mas é assim. Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes formam homens... trazem tempos bons. Tempos bons formam homens fracos. Homens fracos, tempos difíceis. E aí esse ciclo se retroalimenta. Então imagina que isso acontece na internet. Porque quando você... E num negócio como um todo, não é só internet, em marketing, tradicionalmente. É difícil você achar um empresário que se dedica a reservar um percentual do faturamento para marketing todo mês. Você sempre vai ver o cara que se dedica a colocar grana em marketing quando as vendas começam a cair. Isso é mais comum acontecer. Então, se você pensar que, cara, se eu reservar, exemplo, 3% do meu faturamento bruto para marketing, eu vou socar marketing todo mês. E quanto mais eu coloco, mais eu cresço. Mais eu cresço, mais eu coloco. Então, assim, esse seria um ciclo interessante. Por quê? A gente tem que pensar como investidor num negócio. Eu acho que essa é uma dificuldade do cara que está começando. Se você colocar R$1.000 por mês, exemplo, tá? Não é esse o valor. Vou descer a régua. R$100 por mês em marketing, em digital, tá? E pode, tá? O cara pode colocar R$6 por dia, R$10 por dia. Então, R$100 no mês de marketing. No mês subsequente... Então, quantos cortes a mais o Alan fez por conta dos R$100? E a gente tem que lembrar que o LTV, o Lifetime Value, o tempo de vida desse cliente com o Alan é gigantesco. O cara não troca de barbeiro. É muito difícil, exatamente. Eu vou lá, entendeu? Então, se parar pra pensar... Aí, no mês subsequente, ele vai poder colocar 112. No seguinte, 136. No próximo, 148. Esse cara vai aumentando e o faturamento dele vai crescendo. O que acontece é que, às vezes, o Alan acorda de um dia e fala assim, tô gastando demais com marketing. Tô grande demais. Não preciso mais disso. E aí, ele dá uma retraída. E aí, o que ele poderia ter feito diferente? Ele poderia ter aumentado o preço. Dado o atendimento, porque está dando um atendimento melhor para o seu consumidor. Então ele pode... Então, às vezes a gente quer dar escala para um negócio, quer dar escala num negócio só vendendo mais. Mas ele não precisaria estar vendendo mais. Ele poderia estar cuidando da marca dele, da autoridade dele no mercado. Ele foi fazer um curso agora incrível lá em BH. Falei, cara, vou lá só para testar a técnica que esse moleque aprendeu. Então, cara, é um pouco disso. A gente fala, estou dando um exemplo do Alan, que é um exemplo mais básico que a gente poderia dar aqui de um profissional liberal ali, que ele já não era, ele já é um empresário já de nicho. Agora, é isso. O empresário, se ele não entrar nessa jogada, ele vai ser atropelado. Vai ser atropelado. E não é da dancinha, não. Ele vai ser atropelado. Porque o mercado... Aliás, ele pode sobreviver, mas ele não vai ver... Não acho que esse cara vai ver grana. Vai ficar sempre naquela... Vai sempre na mesma. Ele vai levar um tempo muito maior para consolidar uma carteira de cliente. Né? Então, não acho que ele está fadado ao fracasso. Não, eu acho que se ele for bom, ele continua crescendo no mercado, mas a passos muito mais lentos.
E a gente vê assim que uma dúvida que todo mundo tem. Aonde que eu invisto quando eu falo de marketing, né? Então eu vou investir no digital, eu vou investir no Facebook. Aí quando eu falo Facebook, é Facebook, Instagram, né? Perfeito. WhatsApp, enfim. Eu vou investir no YouTube, eu vou investir no TikTok, eu vou abrir um site com e-commerce. E aí, às vezes, eu acho que se o cara ele quer também tentar abraçar tudo, não dá muito certo, Perfeito. Até talvez não tenha nem dinheiro para isso tudo, né? Sim. Porque assim, querendo ou não, para cada veículo que eu decido investir, eu tenho que separar uma verbinha. Fala, David, mas quanto? Depende muito de tamanho de cliente, tamanho de negócio, quanto eu quero vender a mais. Porque a primeira dúvida que a gente tem que tirar com o cliente é, cara, legal, quanto você vende esse mês? Quanto você vende todo mês? Exemplo, tá? Eu vendo, sei lá, 30 mil por mês. Falei, legal, você quer vender quanto a mais? Eu quero passar para 50. Aí eu olho para ele e falo assim, você tem braço para atender 50? Não tem? Então não faz sentido. Então o que a gente tem que fazer? Nesse ticket, porque se você manter esse ticket, por exemplo, vou falar do Alan, por exemplo, vamos dar um exemplo do Alan. Tá ganhando uma consultoria grátis. Corte de cabelo no mínimo. Não, 6 meses, eu acho, 1 ano. Seguinte, então pensa assim, o Alan, por exemplo. Cara, se ele aumentar, se ele colocar grana em marketing todo mês, e ele quiser sair dos 30 para os 50, tá? Eu posso colocar mais clientes lá para ele, como também eu posso aumentar o quanto ele cobra, não só cobrando um pouquinho mais caro no corte, aumentando a autoridade dele, da equipe dele lá em trabalho, né? E como também eu posso agregar serviços novos. Uma cervejeira que brilha no escuro, né? Cara, chegou, o cara nem pediu, falou, cerveja, vai. Saca? Então assim, cara, então, esse é o ponto, né? De como pensar estrategicamente para fazer o cliente alcançar aquilo que ele sonha. Se ele vai chegar nos 50 mil, pô, que incrível. Então, não importa de onde vai vir o dinheiro, gente. A verdade é essa. Né? A gente tem que pensar como investidor. Pô, eu vou colocar 100 e vai voltar 150? Opa, é investimento. Um negócio... Vocês têm dinheiro em Bitcoin? Não. Não? Eu tenho uma grana em Bitcoin. Cara, eu coloco grana em Bitcoin, que é de extremo risco. É de risco assim, oscila, é mercado. Sim, é mercado. Eu deixo o meu dinheiro numa oscilação de mercado e não vou confiar no meu tato de um negócio. Então, às vezes faz sentido. Cara, tira dinheiro de um investimento e põe para o teu negócio para fazer o teu negócio escalar. Se você não acredita no seu negócio... Ninguém vai acreditar. Quem vai acreditar, meu irmão? Saca? Então, assim, aí, no caso do Alan, fiz lá a análise, entendi, conversei. Porque o Alan tem que contar isso pra gente. A grande verdade, o próprio dono do negócio sabe o que tem que ser feito. É que às vezes ele não parou pra pensar. Então, o nosso papel como assessor ali é trocar ideia com o cara. Falar, cara, o que você acha? Se a gente fizer pra cá, pra lá, me fala um pouquinho dos seus concorrentes, vamos fazer um cliente oculto aqui contigo. Deixa eu ligar pra clientes que já compraram de você, já cortaram o cabelo contigo. Deixa eu ver quais são os depoimentos que eles têm pra me passar. Então, assim, entendi o negócio do cara, tenho uma opinião, mas a minha opinião é da minha vida, é enviesada. Eu preciso ouvir o que o Alan quer com o negócio dele. Sim. Porque às vezes escalar o negócio dele, ele não quer, ele quer cuidar da filha dele. Ele quer o domingo pra filha. Porque eu poderia falar pra ele, vamos cortar de domingo. Aí eu falei assim, não, domingo é da minha filha. Eu falei, então não posso enviesar a opinião do cara. E aí, entendido isso, vamos olhar onde é que tá o público do Alan. O Alan é o cara que estaria... O público do Alan... Então, quem é o público? Então, homens de 25, 35 que residem naquela região, né? E que... Sei lá, a gente pensa em personas específicas, mas que gostam de... E são viajantes frequentes. Olha que interessante. Eu não tô pegando um cara com dinheiro, tô pegando um cara que viaja frequentemente. Então, teoricamente, eu não consigo saber quanto você ganha. Sim. Mas eu consigo saber que você viaja, tem hábito de viagem. Uhum. E eu falei, cara, esse cara tem potencial de pagar um pouquinho mais caro por uma experiência melhor no corte. Saca? E aí falou, então deixa eu fazer então uma ação digital para esse público. Pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook. Vai depender muito de onde eu acho que o público dele tá. Então... Entendido isso, ele tem um aplicativo lá, né, de agendamento. Então a gente, ao invés de gerar tráfego para um site ou para qualquer outra coisa do tipo, eu vou gerar tráfego para uma pagininha onde vai ter um vídeo do Alan falando, cara, olha meu espaço aqui, tipo, um vídeo mostrando o espaço, porque pensa, a hora que eu cheguei aqui, eu achei esse espaço incrível de podcast. Achei incrível, bonito, organizado, o Fabião, puta, me atendeu super bem. Só que eu tive que chegar aqui, gente, para ver. Vocês entendem que, tipo, na internet, eu não posso me dar o luxo de esperar o cara chegar e abrir minha porta e ver quão foda eu sou. Eu tenho que mostrar isso antes. Então,
Alan faz lá vários videozinhos pelo celular mesmo, monta no CapCut lá o videozinho dele, cara, e manda pro cara e exibe já pro cara numa pagininha, cara, baixa o aplicativo agora e agende com 10% de desconto no seu primeiro corte. E aí o cara já baixa o aplicativo, já faz o agendamento, eu metrifico aquilo e começo a entender quem é o cara. Entendeu? E aí isso aqui que vai acontecer com a vida do Alan. Tá fudido. Não vai ter braço pra cortar. É o prestador de serviço. Vamos pensar na vida padrão de um prestador de serviço? Braço limitado. O que ele vai ter que fazer? Formar a equipe. Ou aumentar a mix, ou aumentar ticket médio, né? Aumentar a precificação do produto dele. Então, e aí quem tem que contar isso pra gente é o Alan, o que ele quer fazer pra vida dele. Porque eu queria 70 barbeiros aqui. Falei, cara, eu tenho 80 negros no time lá, sei quanto é difícil gerir pessoas. Falei, cara, e aí, o que você quer da vida? Né? Então, respondendo assim, é isso, cara. Depende muito da persona, do tipo de negócio, do tipo de serviço do cara e um pouco da estratégia que faz mais sentido para ele. Mas a gente tenta identificar isso no tete a tete. Mas esse exercício, ele leva 2, 3, 4 horas com o cara. Né? De pergunta e tira do cara. Porque a grande verdade é que às vezes o cara vem enviesado pela opinião do concorrente. Liga lá na agência e fala assim, puta, ô prospecto, eu queria falar com vocês sobre estratégias digitais, pô, me atende? Eu falo, pô, atendo. Chego lá, ele mostra o projeto do concorrente, fala, esse cara tem um site assim, não sei o que, tal, tá me incomodando, tá tomando meu mercado. Eu falei, cara, e o que você quer? Falando, cara, eu quero dominar o que ele tá dominando. Eu falei, não é bem assim, né? Saca? E quando a gente falava em marketing, pelo menos algo que eu estudei muito, era entender o público. Então você tinha que saber qual que é teu público. E na época do offline, o que você conseguia saber era se era homem ou mulher, se era classe A, B ou C, informações muito básicas. Hoje, como você deu exemplo, você pode nichar o homem de 20 a 30 anos, que gosta de viajar, que é heterossexual, que mora na região tal. Isso facilitou ou isso dificulta ainda mais investir em marketing? Vários lados da mesma moeda. É assim, ó. Facilitou porque eu consigo segmentar melhor, mas é uma pergunta que a gente tem que responder com um pouco de cuidado. Por quê? E ela é perigosa. Do mesmo jeito que ela facilitou, a gente tem que lembrar que o público que eu estou segmentando pode ser o público que me trouxe até aqui, mas não vai ser o público que vai me levar para onde eu quero chegar. Exemplo do próprio Alan. Se eu olhar para o público dele, então o primeiro exercício que é feito, eu chego lá na barbearia e falo, cara, me dá tua lista de clientes. Vamos tentar entender o perfil desses caras. E aí o Alan vai me falar, cara, são caras aqui do bairro, tal, não sei o que, blá, blá, blá. E aí eu começo a pensar assim, cara, vou potencializar o Alan. E aí é que eu caio no viés do dado. Porque ter o dado simplesmente não significa que eu tenho uma boa estratégia. Pode ser que... E aí eu olho para aquilo e falo assim, cara, tá legal, mas o Alan tá situado... Não é a realidade, tá? Mas vamos pensar que o Alan tá num bairro de classe média baixa, por exemplo, tá? E que para ele aumentar a ticket médio, eu preciso trazer gente de outros pontos de Rio Preto. Entendeu? Então, às vezes eu enxergar quem trouxe o Alan até aqui e querer potencializar através dessa segmentação, que é super mais plausível hoje, né? Então, por exemplo, no outdoor, passa todo mundo lá na frente. Se você seleciona as avenidas melhores, que é uma pré-segmentação, é verdade. Num dentista, você sabe quem vai num dentista, você sabe quem vai num consultório médico e tal. Então é uma pré-segmentação. Na internet você consegue ter muito mais informação desse cara, né? Muito mais gatilho para poder segmentar esse cara. Só que se eu segmentar, se eu não prestar atenção, eu segmento o cara errado. E aí eu detono o negócio do cara. Porque eu começo a atrair cliente desqualificado. Que é aí que é o pior. Não trazer cliente, às vezes, é melhor do que trazer um cliente desqualificado. É o cara que vai gastar menos do que deveria, é o cara que só me dar trabalho, é o cara que não respeita os meus funcionários, não respeita a cultura da minha empresa. Pra que eu quero isso pra dentro de casa? Então, às vezes, eu só atrapalho o cara. Mas é por isso que bem melhor para segmentar, com cuidado. Interessante que você comentou um pouco de definir até preço, ele aumenta preço, não aumenta preço. É uma discussão também que as pessoas às vezes têm, por exemplo, eu quero aumentar meu ticket médio porque o meu preço, porque eu tenho que... eu tô tendo um gasto maior aqui de dedicar ou no marketing, ou então eu fiz um outro investimento. E aí esquece também que algumas outras coisas ela tem que pôr na conta, né? Como, por exemplo, o tempo. O tempo, ele tem que estar dentro do preço, né? Do seu produto.
sei lá, o esforço que você faz, o combustível, tudo que envolve ali, né, tem que estar dentro do seu preço, né? Inclusive, nesse momento, esse fone, ele vai quebrar em algum momento. Daqui 2, 3 anos, ele vai dar problema. A famosa depreciação. Eu tenho que ter um caixa para trocar esse fone daqui 3 anos. Então eu tenho que fazer um provisionamento de grana para tudo isso. E às vezes essa conta o cara não faz. Ele vai vendendo e no final das contas não vê o dinheiro. Porque ele esqueceu de depreciar equipamento, esqueceu de calcular a hora homem direito. Ele esqueceu de calcular que às vezes o cliente faz o serviço e volta porque deu um defeito. E ele vai ter que ter, ele tem 30% de resolução de defeito. Então, essa precificação, no caso de viagem, por exemplo, cara, vai ter o cara que cancela, vai ter o cara que perde o voo, vai ter o cara que quer trocar a viagem, quer trocar a data. E tudo isso precisa estar dentro da conta. Sim. Porque senão depois a conta não fecha e a gente fica naquele sentimento seguinte. A estratégia que foi pensada, seja com um profissional interno, com uma assessoria, com um freela, quem quer que seja, não funcionou. Mas na verdade é porque a meta que foi traçada, ela não fazia sentido. Não fazia sentido. Eu ia rodar no prejuízo pro resto da vida. Né? Então, e é isso. Se eu trouxer um cliente errado para você, começar a te gerar viagens de baixo ticket médio, você vai atender todo mundo, vai ficar louco, vai ficar estressado, vai estar mais propenso a erro. E marcar a data de viagem para uma data errada, entendeu? Põe voo errado. Exato, põe voo errado, põe, cara, qualquer coisa. E aí, então, isso tem que estar na conta. Uma coisa que é interessante, né? Quando a gente fala de equipe de venda, e quando a gente gera muita demanda para uma equipe de venda, gera muito lead para uma equipe de venda, se você tem uma equipe de venda preparada para receber leads qualificados, querem falar com o cara pronto para comprar, e o cara não chega pronto, tem o custo, existe um custo que quase ninguém calcula, que é a demissão desse vendedor que começou a ficar insatisfeito com o lead que está chegando. Ele tem uma família para sustentar, gente. Ele tem que vender porque ele quer a comissão, então ele quer bater meta. Ninguém é tonto de entrar num negócio que não é a fim de bater meta. Então, quando ele entra nessa jogada e começa a receber todo um material que não faz sentido, um lead que não faz sentido, uma companhia que não se preocupa com posicionamento de marca e coisas do tipo, ele falou, cara, ele desmotiva. E ao desmotivar, ele vai pedir para sair. E quando ele sair, vai ser muito mais caro para chegar outro, para treinar e não sei o que, blá, blá, fora quando o cara não vai pro seu concorrente. Né? Já entendeu tudo como você faz, vai pro seu concorrente e vai vender porque o outro cara tá se preocupando, a outra empresa está se preocupando com aquilo que você não se preocupou. Então, esse custo existe na mesa e quase ninguém olha. Exatamente. Mudando um pouquinho de foco da nossa conversa, David, existia sempre uma aura em volta das agências, que era aquele ambiente mais descontraído, né? Que tinha aquele escorregador, tinha a mesa de bilhar, tudo aquilo, videogame. Isso, tomava cerveja de sexta-feira, não tinha problema. Como que foi quando chegou a pandemia e seu time teve que trabalhar um separado do outro e você perdeu esse contato mesmo que a agência tem de diferencial? Porque eu trabalho no escritório formal hoje, mas mesmo no escritório formal, ter o meu colega aí do lado faz toda a diferença. E numa agência de publicidade faz diferença ao triplo. Como é que foi isso para vocês lá? Olha, foi um momento muito desafiador, porque um detalhe que é interessantíssimo, nós temos um RH interno e nós temos um software também de gestão de pessoas interno também. E pelo software a gente soltou uma pesquisa para esses colaboradores e perguntamos: você se identifica mais como um colaborador presencial ou um colaborador remoto? O que para você é melhor? E aí foi, sei lá, 54 a 46. Olha. 54% das pessoas preferem trabalhar pelo menos de 1 a 2 vezes por semana na prospecta. Uhum. Tá? Por quê? Sentimento de ter alguém do lado. Uhum. A gente foi investigando isso numa conversa one-on-one lá com a galera, e eles foram falando pra gente, eu me sinto mais produtivo aqui. Eu tenho alguém, porque querendo ou não, minha idade média de 23, 25 anos ali, 28 anos, de 23 a 28 anos, imagina então que alguns não têm nem a cultura do autogerenciamento de tempo.
Então, não é muito comum para eles não era comum para ninguém, na verdade, trabalhar em um lugar onde ninguém estava olhando para eles. E aí o que começou a acontecer? Qual foi o primeiro problema que a gente percebeu? Ansiedade. Picos de ansiedade, porque como ninguém estava cobrando eles do lado... Porque pensa, você está trabalhando, as pessoas estão vendo que você está trabalhando. Você pode estar fazendo nada, digitando receita de bolo, mas as pessoas estão imaginando que você está trabalhando, então você não tem que provar nada para ninguém. Você chegou para trabalhar, colocou sua bolsa para trabalhar, está trabalhando efetivamente, está sentado ali. Se você está em casa, você acaba se e aí é uma cobrança, na minha opinião, muito de pessoa para pessoa, mas a gente viu muito isso, as pessoas se cobrando muito mais para entregar, fazer um over delivery para a companhia em busca de mostrar resultado para que ele não ficasse abaixo da média dos coleguinhas de área dele. Então, quando a gente viu isso acontecendo, a gente chegou a contratar psicólogo, cara, para fazer atendimento na agência para a galera que estava tendo picos de ansiedade durante a pandemia. Aí gatilhou pandemia, ninguém podia sair de casa, não sei o que, blá, blá, blá. Então, a gente começou a ver um surto absurdo nesse sentido. Além dessa histeria toda em cima de ansiedade, né, e que é justa, inclusive, aconteceu, a gente viveu isso de perto, a gente tinha a questão do distanciamento de processo. Naquele momento, eu já estava com uma pessoa interna na agência para mapear processo. Então, já tinha tudo documentado de como eu tinha que trabalhar. E eu tive só que organizar aquilo para a gente ver se estava funcionando certinho ou não. Então, eu tive esse desafio. Eu fiquei imaginando quem não tinha. As empresas, qualquer que seja, que foram para casa sem saber exatamente como se trabalhar de fato no remoto, como se trabalhar de fato num ambiente onde você não sabe exatamente o que você tem que executar o tempo todo. Porque, principalmente no meu caso, onde não é lançamento de nota, pego uma nota, lanço no sistema, coloco num arquivo. Eu não sou assim. Minha rotina é diferente todos os dias praticamente. Então esse cara, ele se viu perdido. Né? Então, e olha que a gente tinha um mapeamento de processo de tudo que é canto. E ainda assim se viu perdido. Então, foi muito desafiador do ponto de vista de saúde dessa galera. Foi muito desafiador com relação à produtividade, porque a gente tem o que salvou a gente, né? RH interno. Então, a gente ter um RH que conduziu todo esse processo do híbrido pra gente fez toda a diferença. Ter um software interno de gestão de tarefas fez toda a diferença. Então, porque a gente conseguia ter clareza de tudo que ia dar merda, a gente conseguia antever, conseguia antecipar todo esse problema. E hoje a gente está vendo o mercado... E a gente tinha preparado uma reforma para o prédio onde a gente está para fazer 2 andares. Então, térreo e primeiro andar. Abortamos. Porque agora a gente vai fazer um térreo muito melhor, muito mais saudável para o time. Aí vai fazer 2 andares, porque eu só vou ter 2/3 da agência trabalhando lá em rodízio. Porque eles preferem o rodízio. Olha que maluco, né? Falam, eu posso decidir, então, que na segunda e na quinta eu vou? Terça, quarta e alguma coisa, eu não vou. Então, pode. Então, a gente está trabalhando, a gente mudou nossa estrutura, inclusive, para rodar como coworking. Então, uma espécie de coworking, né? O cara chega lá, ele não tem mais mesa fixa, ele pode sentar em qualquer lugar da agência e ele pode trabalhar e ir embora num dia específico. Ele não precisa necessariamente cumprir a jornada dos 6 dias lá na agência e tudo mais. Então ele só se organiza lá com a agenda dele, com o time dele, e ele pode fazer o horário que ele quer. O horário não, os dias que ele quer. Então isso acabou facilitando muito pra gente. Nossa, que diferença, né? A gente, tecnologia, teve o boom, mas a gente acaba que é mais fácil, né, de se adaptar. Mas, por exemplo, uma loja, um mercado, que você tem todo 100% do seu atendimento local, você tem que transferir. Como que você vai transferir todo mundo para casa? Não tem, porque não tem como levar produto para todo mundo, né? Então, esse foi um desafio e tanto, acho que, para as empresas, né? Que aí foi onde ela teve que falar, ou eu entro no digital, ou eu não... Você imagina, cara, você tem um negócio que, sei lá, fatura 50 mil por mês, 60 mil por mês, você mais 2 pessoas ali trabalhando e tal, né? Num varejo pequeno ali. E do nada vem o prefeito, o governo, qualquer coisa do tipo, e de forma justa, óbvio. Cara, fecha. Acabou. Fecha aí, vai para casa. Lógico, vieram diversos programas de incentivo, mas o mercado sofreu muito. O varejista que não tá varejista, o prestador de serviço que não tinha caixa para reserva de caixa, sentiu demais. Por quê? Tem gente, quem não tinha caixa tá pagando empréstimo até hoje.
Tem gente com empréstimo de manutenção do negócio. Não foi nem um empréstimo para... Olha que doido, né? Foi um empréstimo para pagar funcionário, cara. Empréstimo... Então o cara não investiu em tecnologia. Esse cara não investiu em vender mais. Ele simplesmente arcou com um custo que ele não estava preparado para suprir. Então, o cara que estava... o mercadinho, né? É que teve gente, né, que conseguiu adaptar o negócio. Né? Que conseguiu fazer delivery... que conseguiu fazer algumas coisas. Mas tem mercado que não tinha, o cara nem consumiu. Vou dar um exemplo, mercado de evento. O mercado de evento desligou. Desligou, cara. Virou a chave, foi pra live. Cara, live não rentabilizada. Né? Um monte de gente tentou fazer live e não conseguiu rentabilizar. O mercado de maquiagem. Né? Minha esposa tem uma loja de maquiagem. Cara, ninguém vai pra rua. O cara vai fazer vai fazer no máximo uma cal, que o cara vai colocar uns cílios postiços no máximo. Não vai passar nenhum batom, porque máscara arranca. Não vai passar uma base na cara, porque, cara, a máscara tira. Então, você entende que tem mercados que nem funcionaram mais. Tem mercados que estouraram, mas tem mercados que não tinha como rodar. Então, eu conversei, cara, na época, foi muito louco, porque a gente conversava com 4, 5, eu converso até hoje, 4, 5 empresários todos os dias. E esses caras sentavam pra trocar ideia comigo com ar de desespero. Tá? Olho cheio de lágrima. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Então, assim, e é uma realidade que afetou muita gente. Eu sei, tipo, ficar em casa, usar máscara, tá tudo certo. Não sou contra. Mas eu, olhando aquilo, eu falei, cara, que maluco. Né? O que vai acontecer com esses caras depois? E a gente não tinha muito o que fazer. E, um detalhe importante, teve cara que sentou com a gente, falou assim, cara, me ajuda, eu preciso ir pro online. Eu falei, cara, você não tá nem preparado. Você não pode ir pro online do jeito que você tá. Se eu te colocar no online, vai ser mais um problema para você resolver. Então faz o seguinte, manda uns 4, 5 embora, reduz tua operação, roda abaixo do radar por um tempo, respira e depois volta aqui pra gente trocar ideia. Aí o cara fez isso, se organizou em 2, 3 meses, falou, não, entendi por quê. Qual era o grande ponto? Não sei se vocês lembram disso. Parou, todo mundo achou que tipo, dia 19 de março era 30 dias estamos de volta. Falava, maio ali já tá tranquilo de novo. Exato, e o negócio foi esticando. Aí o cara falou assim, cara, não dá. Então, volta, vamos organizar a operação e começa a ir para online. Então, realmente, foi desafiador. E como a galera não estava preparada, o nível de serviço, de produto que eles entregavam para o cliente deles também foi afetado. Então, não sabia fazer entrega. Não tinha contratado motoboys para fazer delivery. Então o cara sofreu demais também. Foi um momento muito maluco, assim. Hoje, graças a Deus, as coisas estão normalizando e tal, mas foi estranho. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, já passamos de 1 hora de bate-papo, mas eu vou aproveitar um gancho que você deu, que você falou da sua esposa. E eu queria saber se você ainda continua romântico daquele jeito, David, que você era. Porque assim, pra quem não sabe, o pedido de casamento... Eu estava lá. Você estava lá? Verdade? Eu dancei no pedido e no casamento. Ele ficou vermelho. Cara, é verdade. Esse vídeo tá no YouTube? Tá no YouTube, cara. Por favor, manda pra... Sabe quem tem? O Chu tem esse vídeo, o Anderson tem esse vídeo. Eu vou conseguir esse vídeo com ele. Por favor. Cara, foi assim... a gente fez aniversário de casamento ontem. Já, cara, 12 anos, eu acho, já. 12 anos? 12 anos de relacionamento, né? Tá? Então mas já... Caramba, faz 12 anos que o cara casou. Não, eu casei em 2014, né, cara? Então. Casei em 2014. Então, assim, cara, que maluco, né? Mas tento, cara, tento. Confesso que não é tão fácil mais. Porque agora com um menininho... Com o Davizinho em casa, terrorzinho. Não, Leandro... Querendo passar embaixo da escada? Cara, você piscou, ele sumiu, cara. Cara, a minha também tá super esperta, cara. Não pode largar mais sozinho assim, né? Não, cara, se a gente for falar de filho, cabe mais uns 4, 5 horas aqui. Vamos fazer outro podcast. Exato. Não, mas eu falei, gente, será que é o David? Porque minha mãe era fã número 1 daquele vídeo, né? Me mostrou umas 80 vezes aquele vídeo. Vocês se inspiraram, Leandrinho? Cara, vocês têm que... Não, eu me inspirei, né? O meu pedido de casamento foi em Gramado. O Leandro é romântico. Então, assim, né? Eu até confirmei com ela. Eu falei, mãe, é o David que fez aquele pedido que você me mostrou o vídeo. Ela falou, é ele, então tá bom. Deixa eu fazer a pergunta pra ele hoje, então. Cara, não, mas E de fato, aquele momento foi incrível porque a gente juntou muita gente, né? Muita gente em prol de um único objetivo lá.
que era me trancar. Mas fez bem, cara. Eu tô feliz. Eu sou feliz com E ela, pensa, graças a ele Deus. foi o primeiro, cara, da turma. É, cara. Não. Não, tinha acho que o Celhão. Celhão, verdade. Mas assim. Mas acho que isso foi um dos primeiros ali. É, cara. Nossa, foi desafiador. Desafiador. Mas foi interessante. No fim das contas, todo mundo vivo, todo mundo bem, feliz, graças a Deus. Davizinho tá aí pra comprovar. Isso que importa. Exato. Com certeza. Davidson, obrigado aí pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E conta com a gente, né? Se precisar também aqui do Rio Preto Cast. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. E assim, eu tô no próximo episódio, provavelmente o Leandro já vai ser um patrocinador, né? Ah, sim. Eu tenho certeza disso. Sim, eu tenho sim. certeza. Depois dessa, né, cara? Não, eu tenho E certeza. a gente aceita permuta. Vou reforçar essa parte Essa que a gente questão aceita aí. permuta. Gente, mas de novo, de coração, muito obrigado. É sempre um prazer falar com vocês assim. Tudo que vocês precisarem da gente também, podem contar com a gente, que vai ser um prazer. Muito obrigado, David. Lembrando o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, que dia 14 de maio temos campanha de doação de sangue aqui do Rio Preto Cast. Estaremos lá no Hemocentro a partir das 9h30. A gente fez um episódio muito especial sobre doação de sangue. A gente se sensibilizou muito com a história do Ângelo que estava aqui, com a história de várias pessoas que precisam de sangue de uma maneira muito periódica. Então estaremos lá. Você que nos assiste, que nos ouve, dia 14 de maio, às 9h30, lá no Hemocentro de Rio Preto. Isso né? aí. Para encerrar, né, nossa pergunta, né, dessa nossa temporada aqui do Rio Preto Cast, que é Rio Preto na sua vida, cara. Então, qual o seu relacionamento com o Rio Preto, né? O que você tem a nos dizer, assim? Rio Preto é um lugar, assim, que realmente faz parte da sua vida aí, 100%. Sim, cara. O que acontece? Acho que a gente chegou aqui falando sobre isso, né? Ir pra fora, morar fora, tal, construir vida e depois voltar pra Rio Preto. Rio Preto é uma cidade com muita oportunidade. Com muita oportunidade de negócio, de carreira. Na minha opinião, uma das melhores lugares para se morar. Hoje, lá na Prospecta, a gente faz diversos projetos que a gente chama de pro bono, né? Então, o Instituto Alarme, que agora está trocando para Instituto AMA e tal. Então, já ajudamos o Instituto dos Cegos, o Lar Santa Catarina, que é em Jaci, mas que atende muita gente de Rio Preto. Então, o que a gente faz hoje em pro bono é justamente para devolver para Rio Preto o que Rio Preto fez pra gente. Porque Rio Preto foi muito... A gente é muito grato por tudo que Rio Preto, as pessoas que estão andando daqui. Tem muita gente muito grande, muito de verdade peso na nossa cidade. Né? Muita gente com muito relacionamento, com muita inteligência, com muita garra no que faz. Sai muito talento daqui. Então, se alguém tem dúvida de que Rio Preto é um bom lugar, eu não teria essa dúvida. Vou pra fora. Esses dias eu até estava conversando com a Vi. Morar fora, ir para um outro estado, ir para uma capital, tal. Eu falei, cara, você tem tudo aqui. A gente tem tudo aqui. A gente mora num lugar legal, a gente tem amigos aqui, tem família aqui. Então, assim, você vai para fora para usufruir exatamente do quê? Né? Se você não tivesse aqui, não, eu tô construindo carreira, quero ganhar em dólar, ganhar em euro. Falar, não, tudo bem, beleza. Mas tirando isso, não acho que sair daqui seja uma opção. A cidade é incrível. Excelente. David, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Estamos encerrando esse episódio, eu agradeço demais. Leandro, David, estamos encerrando mais um episódio. Nos vemos sábado que vem. Agenda de maio lotadíssima, né? Sim, com certeza, graças a Deus. Estamos com a agenda lotada. A gente até briga, esse aqui tem que encaixar aqui. Porque... Tá uma confusão essa agenda, mas... A agenda de maio está lotada. Obrigado a você que nos acompanha, você que está no YouTube, você que está nas plataformas de áudio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, isso é super importante pra gente. Curta os nossos posts aí no Instagram, vai ter muita novidade por aí. Estão dizendo que vai ter um sorteio, mas não vou dar spoiler. Não darei spoiler, vai ter um sorteio então vamos aí. Aguardar Espero aí. que todos participem e nos vemos no nosso próximo episódio, que eu vou revelar no próximo episódio qual vai ser a viagem que o Clube Turismo vai patrocinar. Vamos ver pra onde o Clube Turismo vai patrocinar. Eu tava achando que seria ela o do sorteio. O sorteio. Então, caramba, Pode ser, né? já tá avançada a negociação. Avançado, tá vendo? Já telepatia aqui, o negócio... Liga pra franqueadora já amanhã, cara. Gente, É o seguinte. Tô precisando. vem aqui. Muito bem, gente. Pessoal, obrigado você que nos acompanhou aí, nos assistiu, nos ouviu. E você já sabe, né? O Delmo já disse aí, siga todas as plataformas aí, Spotify,
Deezer, siga nosso canal no YouTube. E claro, deixe os comentários aí se você gostou desse episódio, isso é muito importante pra gente também. E nos vemos na próxima semana. Valeu, galera! Até mais! Valeu, gente. Até mais.